Salve, turma boa! Semana de 24 a 31 de janeiro de 2024, hoje, quarta-feira, por volta das 19 horas, para ir passar o temporal aqui em São Paulo, porque para ligar o computador e gravar é meio perigoso, né? E a coisa foi bruta hoje. Considerações iniciais. Primeiro, quero avisar vocês que o Vencendo Concursos está com uma mega promoção do bloco 8 do CNU, do Concurso Nacional do Enem dos Concursos, né? Então acesse o site lá, manda uma mensagem, conversa com o professor Cristiano, com os vendedores do curso e adquira aí o seu curso mais barato do mercado com a melhor equipe de professores. Não é porque eu estou nessa equipe gravando Realidade Brasileira e eu estou partindo do zero, né, nesse curso lá de Realidade Brasileira, que é diferente de Atualidades. A gente amplia um pouco o leque, os temas não envolvem mundo, a gente tem que abordar num tempo aí de uns 3 a 4 anos, né? Diferente dessas aulas semanais que nós fazemos aqui, são análises mais profundas, tem história, tem geografia, tem sociologia, então é uma outra realidade, né? É uma outra realidade, chama realidade brasileira, mas é um outro contexto de disciplina. Aproveita, já prepara seu material de anotação aí, dá um pause, pega uma canetinha para anotar as aulas. E assim, Diogo, você não vai comentar o que está na mídia, busca apreensão na casa do filho do Bolsonaro e tal. Então, turma boa, eu acho que assim, eu prefiro esperar mais apurações, né, mais definições aí sobre esse episódio de ABIN 2 por aí, né, que está se falando muito. Concursos, quando começam operações desse tipo de investigação, eles não costumam cobrar. Apenas quando sai uma sentença definitiva, quando uma investigação é grandiosa, como foi a Lava Jato, aí sim eles podem vir a perguntar em prova. Não é recorrente, não é comum, até porque não cabe às bancas se envolver muito com a questão política. Daí eu sempre orientá-los a procurar ser o mais isento possível na sua argumentação, numa questão discursiva ou numa própria redação, tá bom? Então vamos lá, estamos encerrando o mês, foram 5 quartas-feiras, né? Muita notícia. Eu sempre gosto de começar deixando aqui os meus endereços. Eu tenho colocado, como eu prometi, se eu não acho que é muito relevante, mas quase todo dia vai para o meu Instagram uma notícia nova, que eu acho relevante, que eu pego sempre do G1. Se você quiser saber, é o G1, porque eu entendo que o G1 é o mais... Você quer saber? Eu não gosto de fazer propaganda para nenhum veículo de comunicação, até porque eu vejo muitos, né? Leio mais de 5 jornais nacionais e internacionais todo dia. Mas o G1 ele é o mais cobrado em provas, né, de atualidades. O WhatsApp é uma forma de você conversar comigo sobre o seu edital, é uma forma de você adquirir os livros de atualidades. Até o dia 15 de fevereiro eu devo terminar o livro 17, que vai abordar temas de 15 de dezembro a 15 de fevereiro, né? E já estamos aí quase concluindo, faltam acho que umas 20 questões. Aí eu preciso que as notícias ocorram para que eu faça o comentário. Tá? Então manda o WhatsApp para mim para saber sobre os livros de atualidades e aqui para o seu controle, semana de 24 a 31 de janeiro. E como eu falei sobre o curso aí do Vencendo Concursos para o CNU, eu também, no meu banco de dados, mais de 1.500 questões, muito mais, tem 2.000 questões, né? Somente questões que eu fiz de Brasil e mundo, né? Umas 1.000 de Brasil e umas 1.000 de mundo. Eu selecionei dentro porque eu sei que tem muito aluno que está estudando atualidades, pensando que está matando a realidade brasileira. Não está. Não está, porque, como eu falei, tem outras disciplinas. Eu selecionei as questões que têm a ver com o edital, porque eu bolei esse livro após o edital. E assim, até ficou um pouco confuso num vídeo que eu gravei, mas é R$30. Com 100 questões eu faço a R$25 cada volume. Esse eu estou fazendo a R$30
E assim, eu quero que você valorize o comentário. Manda um WhatsApp, ele vai te ajudar. Não faça como a maioria faz, estudar a realidade brasileira e atualidades. Essa semana veio uma pessoa conversar comigo, olha, eu estou meio perdidona em atualidades aí, tem uma prova domingo. Eu falei, poxa, está em cima da hora, né? Não dá, tem que tratar atualidades como todas as disciplinas. Aliás, muita gente não vê notícia, se desencanta com as notícias e tem coisa importante. Por exemplo, olha essa aqui, deixa eu sair daqui. Mudanças climáticas foram a principal causa da grave seca na Amazônia em 2023, aponta o estudo. Pesquisa da World Weather Attribution, WWA, que é uma instituição muito renomada no mundo, no Ninho, é porque eu ia falar do El Ninho, também concluiu que o fenômeno climático El Ninho teve influência muito menor no episódio. Então, eles fizeram... Como é que foi feita essa pesquisa, Diogo? Como é que eles podem provar isso? Por dois caminhos. Pela evaporação da água eles medem a evaporação do ar e medem a precipitação. Como eles têm um tempo já medindo a evaporação e a precipitação, eles perceberam que essa seca ela estava para acontecer porque já vinha, né, caindo a evaporação e a precipitação caiu um pouco mais esse ano, por causa do El Niño. Mas, se você pega numa série histórica, tá, você observa que em alguns lugares os rios atingiram seus níveis mais baixos em mais de um século. Isso vai comprometer, já está comprometendo. Veja o preço do arroz, né? Choveu menos do que devia em algumas regiões do Brasil. E então cuidado, tá? Para você, se eventualmente perguntar e colocar exclusivamente o El Niño foi responsável pela seca na Amazônia, no final, na virada de 2023 para 2024, você fala, não, as pesquisas atribuem às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Gente, eu achei essa aqui para a gente pensar a estrutura do Brasil. Olha que notícia, assim, interessante. Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. Tesouro Nacional mostra que o país gasta mais com o judiciário, que soma do orçamento da polícia, do bombeiro e do sistema carcerário. A justiça brasileira é a mais cara do mundo. Feita uma pesquisa em 53 países, né? Avalia que a evolução das principais despesas do setor público, né? 84% para pagamento de salários e aposentadorias de funcionários do judiciário. Entre os achados da pesquisa estão avaliações há muito tempo destacadas por especialistas. O Brasil gasta menos que o padrão internacional com saúde e mais com gastos sociais como previdência. Então, muita gente acumulando aposentadorias e aí quebra a previdência, porque o cara ganha lá uma aposentadoria de 100 mil, 120 mil, e depois em cima de nós, réis, seres humanos aqui, né, que vão se aposentar com o teto máximo, que é 7 mil aí, não conseguindo, temos que trabalhar até morrer para poder conseguir se aposentar. Então, com a conta em 160 bilhões por ano, o gasto judiciário supera todas as despesas, né? Então, o que eles estão levando? Tribunais estaduais, regionais, Ministério Público, STF e todas as instâncias do judiciário, e tudo que se gasta, com o processo e tal, isso aí envolve tudo, tá? Salário, fazer um júri, tá todo esse dinheiro aí. E isso é terrível, porque quer dizer que o país tem muita ilegalidade, ou muita burocracia, ou muita gente, enfim, criminosa, né? Ou altos salários, uma camada privilegiada aí. Então, essa é uma informação daquelas estruturais. O governo lançou, deixei assim, não em negrito, para você conhecer o nome, chama Pé de Meia. Alunos de baixa renda receberão R$2.000 por ano, além de bônus. Então lançou aí esse programa a intenção é
fazer com que o aluno termine o ensino médio, onde se tem muita evasão escolar, com um dinheirinho em mãos, né? E que ele possa dar início a uma universidade, a um curso técnico, a um pequeno negócio, né? Então ele vai ter que ter uma frequência acima de 80%. Se não for reprovado em nenhum ano, né? Se fizer o Enem ao final do terceiro ano. Então, mas ele tem que estar cadastrado no CAD único, ter aí uma frequência escolar, participar do SAEB, não for reprovado, fizer o Enem no final da etapa escolar. Então, não é um brinde, é para, ó, amigão, vem cá, você quer fazer o seu pezinho de meia aí, mas tem a contrapartida. Você vai ter que levar a sério. No caso de São Paulo agora, só para quem é de São Paulo, eu sei que a gente grava o Brasil inteiro, mas eu não sei se essa ideia pode pegar, que para nós é muito legal, existe o Provão Paulista, só para vocês conhecerem essa experiência. O aluno tem um vestibular no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano. E aí ele é avaliado. Isso faz com que o aluno fale assim, uma coisa que todos nós, professores, sempre sonhamos, que ele leve a sério desde o primeiro ano do ensino médio, para ele chegar depois e galgar uma universidade de bom nível, aí uma colocação boa no vestibular, e que isso já é usado para o primeiro emprego. Um número triste. O número de resgatados da escravidão dispara em 2023 e é o maior em 14 anos. Sempre lembrando que o termo correto é trabalhadores em condições análogas a de escravo. Então, foram 3.190. O número é o maior desde 2009. Então, aí em fiscalização, né? No ano passado, o país ultrapassou os 63 mil flagrados desde a criação do grupo de especial de fiscalização móvel. Tem um filme que eu vi esses dias, até foi mesmo na Globo, Pureza, que mostra lá na Amazônia isso aí, né? Então, café, 300 pessoas, geralmente eles ficam confinados em fazendas, cana-de-açúcar, limpeza e preparação da terra, produção de uva. Goiás, o estado com o maior número. Então é aquele camarada que vai trabalhar na fazenda e acaba por sendo obrigado a comprar na venda da fazenda, né? E acaba devendo sempre mais do que ele recebe. Então chega no final do mês, ele recebe 2.000, mas está devendo porque ele tem que comprar a sua ferramenta de trabalho, ele tem que comprar comida, ele tem que pagar o deslocamento até a fazenda. E aí ele fica eternamente na mão desse homem aí da terra, geralmente. Uma questão importante aí para as provas, hein? Ora, infelizmente, o Brasil caiu 10 posições em ranking que mede percepção sobre corrupção entre 180 países analisados. Esta é uma pesquisa feita, o Índice de Percepção de Corrupção, pela Transparência Internacional, divulgada ontem. O Brasil está na 104ª posição, né? 36 pontos. Como é que é essa pesquisa? Mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público em 180 países pesquisados. A nota vai de 0 a 100, onde 0 significa altamente corrupto e 100 muito íntegro. O Brasil ficou com a mesma pontuação da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. Atrás do Uruguai, bem atrás do Uruguai, né? Que tem 36 pontos, né? Do Chile, de Cuba e até da Argentina. Então, é a segunda pior pontuação do Brasil. O melhor classificado é a Dinamarca e o pior a Somália, que vive constantes ambientes de guerra civil. Então, falta de transparência nas ações públicas.
em julgamento judiciário, etc. Tudo isso é levado em conta nessa pesquisa. Manchetes. Mais da metade dos habitantes de Gaza estão em Rafah, diz a ONU. Imagina, uma cidade que tinha 200 mil habitantes está com 1 milhão e 300 mil pessoas, né? Que fugiram de Khan Yunis após o aumento dos combates, na parte sul da faixa de Gaza. Milhares de pessoas deslocadas estão agora nas ruas de Rafah, bem como na cidade de Khan Yunis, vivendo em abrigos improvisados, em condições miseráveis, com pouco ou nenhum acesso a alimentos, água, medicamentos e abrigo apropriado. Essa é a organização para ajuda de refugiados da ONU aí, tá? Para você saber que os combates estão se concentrando na parte sul. Ontem eu vi uma notícia pavorosa, que soldados de Israel se vestiram de médicos para entrar no hospital e perseguir lá palestinos que, segundo eles, eram do Hamas. Saiu o final do número de mortos do chamado terremoto do Ano Novo, 236 lá no Japão, e olha o prejuízo, pessoal, 86 bilhões de reais. Gente, aqui é agora um trabalho de saúde pública. Governo de Minas decreta situação de emergência devido ao alto número de casos de dengue. Muito cuidado. A dengue está tão perto de você porque o mosquito ele não voa a mais de 300 metros de onde ele nasceu. Então, não adianta você ficar imaginando, eu vou pegar dengue porque não é na minha casa. Muitas vezes é na sua casa, sim, ou do vizinho. Porque 300 metros, ok, são 3 quarteirões, né? Então, você num raio de 3 quarteirões tem que ser um vigilante, um colaborador, porque a dengue já matou 7 pessoas em São Paulo, decretou emergência de 21 mil casos lá em Minas Gerais, um óbito, e aqui em São Paulo a dengue é uma epidemia, né? Ela está com 4 vezes mais o número de casos de pessoas, e não é só aqui em São Paulo, é em Minas, é no Rio, no Espírito Santo, não, principalmente na região chuvosa, que é essa parte do sul, sudeste, parte do centro-oeste agora, né? Nessa época do ano. Porque é nesse momento que os mosquitos se proliferam. Gente, atenção redobrada aí, porque acabei de ler uma notícia agora. Faltando sangue por conta da dengue hemorrágica. Eu morro de medo, porque a gente não vai ter... Tem a vacina, mas só 500 cidades serão vacinadas e a cidade de São Paulo não entrou no rol das cidades que serão vacinadas aí e vão pegar mais crianças, né? Bom, Estados Unidos estão revendo a política de sanções contra a Venezuela. Você já vai entender essa notícia aqui que eu vou destrinchar melhor. Depois que o tribunal impediu a candidatura presidencial da líder Maria Corina Machado. Isso foi no sábado, dia 27. Então, o acordo havia sido feito, né, lá em Barbados, e, como todo bom ditador, o seu Maduro impediu a principal opositora de concorrer às eleições com ele que devem ocorrer esse ano. Veto à mudança de cirurgia de sexo faz o Brasil responder por violação de direitos humanos em corte internacional. Mulher de 55 anos teve processo negado pelo HC da Unicamp em Campinas. E ela foi na corte internacional. Primeiro ela foi no comitê, sempre é assim. Só explicando, porque eu dou aula de direitos humanos, eu sou fascinado. Existe, no Pacto de São José da Costa Rica, o comitê e a corte interamericana. Então você aciona o comitê, fala, olha, estou sentindo que meus direitos humanos não estão sendo respeitados. Quero condenar o país. O comitê dá a recomendação. O país não acata, vai para a corte. Nem sempre é cumprida a decisão. Mas, para você ter uma ideia, pegou tão mal para o Brasil o caso da lei da Maria da Penha, que se transformou em lei porque a justiça brasileira não resolveu o problema da Maria da Penha, foi acionada o Comitê Internacional e o governo brasileiro, então, o Legislativo, acatando essa recomendação. Então, ela se sentiu no seu direito de ir e vir, que são previstos
nos artigos da nossa Constituição e do Pacto São José da Costa Rica, e o Brasil condenado a ir lá pela Corte Interamericana a reparar essa mulher pelos danos que ela sofreu por não poder, independente daquilo que você acha que é correto ou não, este é um direito assistido. E na segunda-feira foi o dia da visibilidade trans. Pelo 15º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. 145 pessoas foram assassinadas no ano passado. Tá? Então, está aí o preconceito latente em nossa sociedade. O governo dos Estados Unidos diz que não está buscando guerra com o Irã. Nós já fizemos uma grande análise na aula passada sobre os conflitos no Oriente Médio. Peço sempre que revejam aulas anteriores, né? Mas que vai retaliar ataque que deixou 3 soldados americanos mortos. Então, um grupo de extremistas do Irã atacou com um drone na fronteira da Jordânia com a Síria, soldados americanos e 3 morreram. Esses extremistas são ligados ao governo, mas é tudo que o Biden não quer agora, entrar numa guerra no ano eleitoral. Mas a gente precisa aguardar sempre, nós estamos observando uma escalada da tensão no Oriente Médio. Um ano após a ação em território Yanomami, o garimpo ilegal está voltando, morreram mais de 300 indígenas e a justiça deu 30 dias para o Brasil apresentar um novo plano, porque aquele plano não reduziu, mas não eliminou o garimpo ilegal no território Yanomami, e aí a justiça está cobrando o governo brasileiro. Então, está aí uma nova tarefa para o Lewandowski aí ao assumir, né? Número de casos de dengue em 2004, olha lá, eu estou falando muito disso. É quase 5 vezes maior em relação ao mesmo período de 2023. Vacinação deve começar, já estão antecipando a vacinação, amanhã, né, fevereiro. Ao todo foram incluídos cerca de 500 municípios. O Brasil registrou, nas 4 primeiras semanas, mais de 217 mil casos de dengue. Gente, dengue mata. Pelo amor de Deus. Né? E o ano passado, 44 mil. Negligência. Uma notícia que saiu hoje, só para vocês entenderem como é que funciona o Banco Central e o Tesouro Nacional. Reservas internacionais do Brasil sobem 9% em 2023 e chegam a 355 bilhões de dólares. Dinheiro investido no Brasil, o Banco Central deixando de vender dólares e comprando dólares, e rendimentos de aplicações, porque o Banco Central também aplica. Por que que é importante? Se você fizer uma conta, isso aí dá mais de 5 vezes 3, 15, 1,5 trilhão de reais. Isto aí é um dado para que o país não fique como a Argentina. Numa crise mundial, né, como teve em 2008, como teve em 98, você tem, na pandemia, você tem de onde tirar. Essa é a poupança, né, que dá credibilidade ao país para emprestar dinheiro, vender seus títulos públicos. Fechou o ano passado com um rombo de 230 bilhões de reais. Como é que ele faz para levantar esse dinheiro? Ele não mexe na poupança, nessa reserva. Ele emite título público e fala, olha, vou pagar para você mais tarde. Pois bem, qual é a garantia? Esta reserva aí que eu apresentei a você. Então, o Brasil tem dinheiro em caixa, pessoal, tá? Todos os países têm. Questão internacional. Hoje, acho que é hoje, quando eu fechei a aula por volta das 18h30, eu deixo para fechar, para terminar no dia bem, que aí já é mais tarde, já as notícias internacionais já chegaram. Mas quando eu estava dando aula quarta-feira passada, estava acontecendo os protestos na Argentina, que reuniram mais de 130 mil pessoas contra os decretaços de Javier Milei, né? E
a CGT de lá diz que tinha mais de 1 milhão de pessoas. Mesmo ele proibindo, né, protesto, o povo foi à rua. Ele já mudou um pouco, já retirou. Vamos aguardar, porque hoje o Legislativo, o Congresso argentino, ia votar essas medidas que desregulou a economia, mudou a lei de aluguel, acabou com o controle de preço, acabou com... vai mandar uma porção de funcionário embora. Nós já relatamos essa grande reforma neoliberal que o Javier Milei está produzindo e levou uma inflação de 50% no mês de dezembro na Argentina e deixou a Argentina, que faz parte aí do G20, como a maior inflação do bloco e maior até mesmo que a da Venezuela, com mais de 200% ano passado. Então, muita atenção, porque a Argentina, né, com esta mudança de curso, de modelo de governo, tem, e ele mesmo disse, eu falei, o povo vai ter que sofrer para a gente passar por esse perrengue. Bom, vamos ver se ele vai segurar essa onda até o final, né? Bom, saiu a condenação da Corte Internacional de Justiça, que é ligada à ONU, que foi num processo aberto pela África do Sul. Ela ordenou que Israel tome cuidados para prevenir um genocídio nos bombardeios na faixa de Gaza, chamada de Corte de Haia. Ela não é o Tribunal Penal Internacional ligado ao Estatuto de Roma. Lá existem duas cortes, por assim dizer. O Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas, a Corte países. O problema é que nem sempre se cumpre essa decisão da Corte e, mais do que isso, não houve um consenso entre os juízes para determinar um cessar-fogo. Estão negociando, mas o conflito se arrasta e as tensões... Eu preferia dizer que eu acho que o mundo não suporta mais uma guerra, né? Sai da pandemia e vemos assistindo guerras e mais conflitos, etc. Eu não queria, porque eu sei que isso vai impactar. Por que vai impactar? Porque se sai de Israel e envolve Irã, envolve Estados Unidos, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, né? Iêmen, você mexe com o preço do barril do petróleo. Inclusive, a China não quer se meter com o pessoal do Iêmen. Por quê? Porque ela precisa exportar muito pelo canal de Suez. Então ela disse que não, deixa eles atacarem aí os outros países. É aquilo que eu falo sempre, né? Quer conhecer um pouco da geopolítica internacional? A China faz muito aquela cara de dar de ombro, né? Ela anda muito com as próprias pernas, procurando aí defender os seus interesses econômicos maiores. Mas é uma primeira condenação aí internacional de Israel. Há de se dizer ao bem da verdade que não é possível que essa corte julgue o Hamas, porque o Hamas não é um Estado, ele é um partido político. Mas se assim o fizesse, ela pudesse, né, ela julgaria, mas, e também tenho certeza que condenaria, porque aquela ação violenta que o Hamas cometeu não é para nenhuma corte internacional isentá-lo de culpa. E aí, gente, olha que descoberta e que bafafá e que problema e que, assim, só vai agravar a situação da faixa de Gaza. Países suspendem financiamento para a agência da ONU em Gaza após demissões. Israel acusou e parece que provou que agentes da ONU ajudaram a atacar pessoas de Israel no ataque de 7 de outubro.
Então, Estados Unidos, Austrália, mais países se juntaram. Quem se juntou? Canadá, Itália e acho que eu vi o Reino Unido também, França, vão deixar de enviar dinheiro para ajuda humanitária, chama Agência das Nações Unidas de Assistência e Trabalho, UNRWA, né? E é óbvio que lá existem mais de 1.000 agentes da ONU trabalhando. E não foram 13, foram 13 agentes que fizeram isso. Pois bem, e aí colocou em suspeita toda a instituição. Veja como é que é maluco no mundo, né? E agora a ONU não tem dinheiro e a gente já estava sabendo que eles estavam passando fome, estavam doentes, sem água, e agora é calamitoso, né? E aí eu me refiro sempre à população civil, mulheres, idosos e crianças, os vulneráveis, que são aqueles que sempre são mais afetados e que não tem nada a ver com o fanatismo religioso de um lado e nem com o desejo aí conservador de Israel de não aceitar a existência de dois estados. Sem ajuda, essa gente vai morrer. E aí nós estamos falando já de mais de 25.000 mortos e nós estamos pensando em algo por conta de 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza. Agora, que essa gente se infiltrou na ONU e fez besteira, fez, está provado. E aí corta a ajuda humanitária. Alarmante essa denúncia, preocupante. A ONU precisaria ter um regime de fiscalização melhor dos seus organismos para evitar esse tipo de problema. Agora, os inocentes, mais uma vez, vão pagar pelos maus feitos de uma minoria. Bom, eu já vi ataques à Mona Lisa, já vi ataques a vários quadros, o ano passado de Van Gogh, de vários pintores, de Monet. E esses quadros são sempre protegidos. A gente já teve a oportunidade de passear um pouquinho lá nos anos 90, quando era solteirão, né, trabalhava em cursinhos, dando aula em 3 cidades, era uma vida louca, sobrava mais um dinheirinho. A gente pôde conhecer passear por alguns países da Europa. Então os museus, os quadros são sempre super protegidos, tem uma fiscalização, né? E uma forma de protestar, que tem sido comum, né? E eles jogam sopa nos vidros desses quadros, né? E é uma organização francesa, Resposta Elementar, que emitiu um comunicado dizendo que o protesto procurava destacar a necessidade de proteger o ambiente e as fontes de alimentos. Geralmente são ambientalistas radicais, que não estragou o quadro. Espero que não façam isso e não destruam nenhuma obra de arte, mas eu acho que até que tem formas mas querem aparecer, né? Formas mais bonitas de você defender mudanças climáticas, né? E todo mundo pode deixar um tempinho aí, 1 hora por semana, para se envolver com algum trabalho comunitário. Eu não deixo de falar disso nas minhas aulas. É o caminho que eu uso, a educação, né? Para tentar colocar a gente para se preocupar com as gerações futuras, porque isso é desenvolvimento sustentável. Bom, babado lá na França, hoje jogaram esterco em Paris. O que está acontecendo? Vamos entender. E aí é muito importante, porque saber qual é o contexto. Não só em Paris, já aconteceu na Alemanha. Os agricultores franceses estão reclamando do aumento dos impostos, do aumento dos combustíveis e principalmente de um possível acordo entre Mercosul e União Europeia. Por quê? Porque eles recebem subsídios do governo
Perdão. Mas, com o aumento dos combustíveis e com o aumento, uma série de medidas que o governo tomou, reforma da Previdência e tal, os agricultores resolveram interditar com tratores aí cidades e disseram, olha, não dá, porque se a gente faz um acordo com o Mercosul e zera as tarifas, os produtos, principalmente do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Colômbia, que são grandes exportadores de produtos agrícolas, vão chegar na Europa e vão destruir os produtores franceses. Então, eles estão há mais de uma semana se manifestando e é por isso que o Emmanuel Macron, que trocou o primeiro-ministro, aí lá é semipresidencialismo, né? Ele tentou tomar algumas medidas, como ter uma isenção fiscal para o combustível agrícola, negociar uma revogação da obrigação de deixar 4% de terras em pousio, que é a interrupção para o solo ficar mais fértil, acelerar a política agrícola comum, que é o PAC da União Europeia, da qual a França é a principal beneficiária com 9 bilhões de euros por ano, que é o subsídio, né? Então, para tentar impedir esse cerco a Paris. Porque isso vai travar a cidade, trava tudo, né? Lembra da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, o impacto que teve. Mas, repito, é por isso que o Macron não quer o acordo União Europeia-Mercosul, que seria o maior bloco econômico, porque ele não quer criar desavenças com a sua população. Tá? E protestos, atenção, as provas adoram. E é importante entender o contexto em que isso está colocado. É a competitividade, principalmente conosco. Se a nossa carne chega lá, ela chega mais barata. Né? E eles têm um protecionismo. Maduro afasta, como eu falei, Maria Corina da disputa venezuelana. Ele diz que a Suprema Corte já tinha condenado ela, que é totalmente ligada ao Maduro. Isso já havia acontecido com Henrique Capriles, né? E agora ele afastou só por segundo ele, fraude eleitoral, mas não é isso. O que aconteceu com o principal opositor do Putin? Está lá na Sibéria. Há eleição na Coreia do Norte? Não. Na China? Não. Na Rússia? Muito menos, né? E o Maduro aí agora impedindo a sua principal opositora. E colocando em risco o Acordo de Barbados, que ia permitir que as eleições ocorressem livremente. Ora, ele vai lá, senta à mesa, negocia, assina que vai aceitar, depois quando vê que tem uma candidata forte, 80% de desaprovação. Se ele permanecer no poder, eu não quero fazer previsões, porque eu não sou mãe de Ná, mas vai ser meio que um apoio, vai ser meio que um golpe militar. Porque a reprovação a ele é de 80%, como diz essa notícia aí, lá dentro da Venezuela. Ora, tudo caminhava bem, né? Para tentar tirar sanções impostas principalmente pelos Estados Unidos, para a Venezuela poder vender o seu petróleo. E aí, pessoal, a coisa vamos aguardar os passos, mas eu não acredito que ele vá voltar atrás e permitir que a Maria Corina Machado concorra. Ele vai querer um candidato fraco da oposição, aquele que come na mão dele. E assim sustentar o seu modelo que está produzindo mais de 5 milhões de refugiados e que o Brasil precisava, assim, aí dar um certo puxão de orelha já como principal país da América do Sul. Gente, olha aí que novidade. Vamos ver o que vai dar isso aí, porque foi essa semana, foi na segunda-feira. A empresa Neuralink implantou um chip cerebral em humano para que ele possa controlar dispositivos eletrônicos a partir do pensamento. Eu fiquei aí, assim, se esse negócio der certo, vai ajudar a vida de muita gente
que está em cadeira de rodas, né, que é tetraplégico, que tem alguma doença degenerativa. Esse produto chama telepathy, ou telepatia. Então, ele vai conseguir, pelo pensamento, por chip, por raios, sei lá, por movimentação eletrônica do cérebro, ligar o telefone, mexer no computador, tal. É uma primeira experiência no cérebro. Existem as pessoas que colocam, tem gente que coloca chip, sabia? Eu fui ver isso, fui me aprofundar nisso, né? Tem gente aí na Holanda, principalmente, que coloca chip na mão para pagar a conta. Vamos usar mais cartão, para não ser mais assaltada, tal. Põe um chip e daqui a pouco vão cortar a mão dela. Se fosse no Brasil, cuidado, né? E ela paga a conta com a mão ali, porque tem um chip ali dentro. E tem, lógico, isso é muito antigo, né? Existem outros mecanismos eletrônicos dentro do nosso organismo, como o próprio marca-passo. Então não é nenhuma novidade que a gente use mecanismos eletrônicos dentro do organismo, porque o marca-passo faz o coração sair da arritmia. Mas está aí, essa novidade, vamos ver o que vai acontecer com essa. É bom guardar esse nome para a prova de atualidade, sempre muito factual. E se é factual, onde é que você encontra respostas? Tcharam! Nos livros do professor Diogo Silva, com questões de Brasil e mundo inéditas. 13, 14 e 15. Então, pegando aí, né? Mas se quiser dizer, vamos pegar assim, né? O 14, de 15 de julho a 30 de agosto. O 15, de 30 de agosto a 15 de outubro. Isso são temas, né? E o 16, de 15 de outubro a 15 de dezembro, com esses três aí, né? O 14, o 15 e o 16, você tem, digamos, o segundo semestre nas suas mãos. Se você quiser, e os editais sempre costumam abranger um ano, eu quero 4 livros. Quanto é cada um exemplar? Acabei de vender uma Renata. Professor, eu sou consumista dos seus livros. E ela é esperta, porque ela, em vez de comprar, para não ficar muito pesada, ela vai comprando um por vez, né? Porque é R$25 o preço de uma Heineken. Se eu soubesse o trabalho que dá, esse ficou com 120. Esse que vai sair em fevereiro vai ficar com 100, porque não tivemos tantas notícias aí na virada do ano. Eu te dou um desconto, se você adquirir mais de um, tá? Por exemplo, então você quer 3 livros, eu faço a R$70 e te dou mais um de graça. Com isso fica como 400 questões. É só mandar um WhatsApp para mim, né? Você vai ver. E ela me disse, todas, acho que é a Renata Dalzotto, todas as questões que o senhor falou estavam no livro ou nas suas aulas, porque muitos daqui eu pego e transformo, porque isso que é o grande lance, você perceber como é que a gente pega esse conteúdo e transforma em aula. Manda um WhatsApp para mim, que eu te mando em PDF, eu mando a chave Pix, tal, você que me acompanha, divulga o nosso trabalho, faz um comentário, aperta o joinha, aperta o sininho, que tudo isso é importante para o Vencendo, é importante para a gente. E passei dos 40 minutos aí, outros endereços do canal de concursos que mais cresce no Brasil e que tem mais aulas gratuitas que servem para te ajudar. Entra no YouTube, no Vencendo, não só para assistir minha aula, para você ver a quantidade de aulas que tem lá, tá? Semana, então, terminamos janeiro. Um forte abraço, muito obrigado. Até semana que vem, acho que é 7, né? Ou 6 de fevereiro, estarei aqui dando sequência ao nosso trabalho. Bom carnaval, pré-carnaval aí, com responsabilidade, hein? Uma boa. Forte abraço, valeu!